Oi, hoje eu vou falar sobre o renascimento. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que renascimento no budismo não tem nada a ver com reencarnação. O conceito de reencarnação ele é estranho ao budismo ortodoxo, ao budismo tradicional. Este conceito de reencarnação foi introduzido pelo Espiritismo, através de Allan Kardec, e difundido nos países, no Oriente, por exemplo, pela Teosofia, pela Madame Blavatsky. Então, esse é um conceito estranho ao budismo, como eu disse. Gostaria que ficasse claro que só há um nascimento biológico, não existe essa transmigração do eu que morre e reencarna. Isso é um conceito espírita, não tem nada a ver com o budismo. O budismo não fala até que não existe nem o eu, é anátema. Então, tendo isso claro, eu gostaria de falar sobre o renascimento em si, o conceito tradicional dentro do budismo do renascimento. Como eu disse, não tem nada a ver com a reencarnação. O renascimento está atrelado, está relacionado aos estados mentais que nós vivenciamos durante toda a nossa vida. São estados que nascem, se degeneram e morrem. Por isso, renascimento. Por exemplo, um estado de felicidade. Por exemplo, você foi promovido, por exemplo. Você fica feliz. Nasceu aquele estado de felicidade. Com o tempo, aquele estado começa a se degradar. Você vê que essa promoção também tem o seu lado negativo, prejudica em alguma coisa na sua vida. E depois essa promoção acaba, você volta à sua função original ou é demitido. Então esse estado acaba. Você vivenciou aí um estado mental, um reino mental. Então esse seria o conceito budista de renascimento. Por exemplo, o começo de um casamento, que é mil maravilhas, depois a fase de degradação do casamento, onde acontecem as brigas, e depois o divórcio, outra fase que morreu. O renascimento, os estados mentais podem ser entendidos também como algo mais curto. Por exemplo, durante a manhã você estava de mau humor e tal, depois você ficou de bom humor, mudou de um estado para o outro. Ou aconteceu alguma coisa que deixou com muita raiva, depois você superou. Então esse estado de raiva também foi um estado mental, você acabou, renasceu num outro estado. Então essa inconstância, essa transitoriedade, ela faz parte do dia a dia do ser humano. E esses estados mentais são divididos em 10 reinos. Os 6 primeiros reinos são chamados de reinos do Sansara. O Sansara é como se fosse um ciclo em que você fica todos os dias renascendo e morrendo em vários reinos, e você fica ali preso àquele ciclo e não consegue, e com isso você não consegue despertar para a iluminação. Você fica preso em conceitos efêmeros e acaba não olhando para o sagrado, para o eterno. Fica ali naquele mundinho do Sansara, como se diz, sofrendo, vivendo alegrias e tristezas, e quando você tem uma alegria você acha que aquilo vai perdurar e não perdura, quando tem uma tristeza você acha que ela vai acabar logo e não acaba, então você fica num constante estágio de sofrimento. Então poderíamos dizer que os estados do Sansara são espécies de alucinações, espécies de sonhos que você está vivendo, são ilusões, você acredita naquilo, mas são apenas alucinações que te fazem sofrer. Quando você percebe que aquilo acaba, você sofre porque você se apegou àquele estado. Então o ideal budista é que você consiga transcender o ciclo do Sansara, sair desse ciclo do Sansara e ir para os 4 reinos superiores. Eu não vou falar hoje sobre os 4 reinos superiores, vou falar sobre os 6 reinos sansáricos apenas. Eu vou começar agora falando sobre o reino dos infernos. O reino do inferno pode ser interpretado quando você passa por um momento de dor. Dor tanto mental, como física, como moral. São momentos em que você está sofrendo. Por exemplo, raiva, angústia. Então quando você passa isso na sua vida, pode ser durante um dia, pode ser durante meses, anos, você está vivendo nesse reino dos infernos. Nesse reino você não consegue refletir claramente sobre a vida, sobre o sofrimento dos demais. Você fica preso apenas ao seu sofrimento egoísta, digamos assim, né? Para você sair de um reino inferior e para um reino superior, você tem que se enxergar como um todo, não como
pensando apenas no seu ego, mas sim enxergar o sofrimento como algo que permeia toda a vida. Que isso é o ensinamento principal das 4 nobres verdades. Então no inferno você fica ali preso naquela angústia, pensando apenas no seu sofrimento, sofrendo muito, com raiva, e você não consegue com isso de se desenvolver espiritualmente. Esse seria o primeiro reino. O segundo reino seria o reino dos fantasmas famintos. Esse é um reino, digamos, dos consumistas desenfreados. Aqueles que prezam mais o ter do que o ser. Por exemplo, aquela pessoa que sempre quer ter mais e quando consegue aquilo, não se satisfaz com aquilo, pensa que aquilo ia ser melhor do que realmente é. E quando mal digeriu aquilo que está consumindo, já está olhando o prato alheio, já invejando o prato do outro. Então os fantasmas famintos, eles mal conseguem digerir porque eles têm a garganta fina, a comida passa aqui de forma apertada pela garganta, e tem um estômago grande, ou seja, eles precisam comer muito para encher a barriga e não passa aqui. Então é um estado de querer ter e nunca se sentir satisfeito. E eles também sentem uma espécie de azia, eles gospem fogo. Então eles vivem em constante dor ali, estomacal, com azia e tal. Então eles acham que aquele alimento é bom, mas aquele alimento na verdade faz mal. Então cabe ao budista levar a essas pessoas que estão nesse estado mental o real alimento para que elas possam renascer em estados superiores. O terceiro estado seria o estado dos animais. É um estado em que a pessoa pouco usa a razão e vive de maneira instintiva apenas, como os animais. Então ela só pensa em satisfazer os seus prazeres sexuais, os seus prazeres fisiológicos, as suas necessidades, né, digamos assim, do corpo, e vivendo como animal mesmo, não usando a razão para desenvolver-se espiritualmente, para buscar a filosofia. Então elas vivem presas nisso. Acham que a vida é só a satisfação efêmera das suas sensações, de seus sentidos. O quarto seria o reino dos humanos. Este é um reino em que você percebe que na sociedade é necessário uma certa ordem, uma certa moral para que as pessoas possam viver. Você pensa em constituir família, você começa a ler e raciocinar sobre política, sobre religião. Então, se você não se fanatizar a uma dessas ideologias, você pode, nesse estado, começar a entender a espiritualidade real, que eu acredito que seja budista, apesar de respeitar as demais religiões, principalmente as tradicionais. Então a pessoa começa a meditar sobre isso e nesse estado ela pode transcender aos 4 reinos superiores, que eu não vou falar nesse vídeo, eu vou fazer um próximo sobre os 4 reinos superiores. Então no estado humano é aquele estado em que você leva uma vida social, você pensa em casar, você pensa em dar bons valores e tal. É um estado de equilíbrio. Se você não se fanatizar por alguma ideologia nesse reino, nesse estado você pode ascender, você pode se aproximar do estado de Buda, adentrando os 4 reinos superiores. Então esse seria o reino dos humanos. No reino dos Asuras, quando você renasce nesse reino, você renasce com um espírito competitivo. Neste reino, você pensa em competir, em ser melhor. Você olha o outro ali, você quer ser melhor do que ele, você quer vencê-lo, você pensa em ascensão financeira, ascensão do seu status. Então é um estado de eterna disputa. Você quer ser uma celebridade, você quer ser reconhecido, então você fica nessa luta e com isso você vai sofrendo também. É um estado que você fica mentalmente perturbado e quando você está nesse estado você não consegue meditar sobre os estados superiores. É um aprisionamento da alma também, o estado da Sura. Portanto, se você conhece alguém assim, e tem muita gente assim no mundo, né, você pode pensar que ela está vivenciando um estado de Asura. O sexto estado é o estado dos deuses, dos devas. É um estado em que a pessoa pouco sofre nessa vida, porque ela tem uma vida privilegiada.
ela é uma celebridade, tem uma condição financeira boa, uma saúde boa, então ela não consegue meditar sobre o sofrimento. Ela vive sempre num êxtase, as pessoas que estão à volta abajulam, então ela acha que a vida está boa do jeito que ela está. Ela vive ali naquele estado. Porém, esse estado dos deuses, dos devas, ele é um estado efêmero. A pessoa mantém por um tempo, mas após isso, ela vai chegar um momento que ela não vai ser mais reconhecida, que ela não vai mais ser vista como uma celebridade, como alguém conhecido. E ela se apegou a esse estado, então ela começa a sofrer. Ela sai desse estado e vai para um estado inferior, como fantasmas famintos, reinos animais ou inferno, ela volta. Então, parece ter um estado bom, que todo mundo fala em querer ter dinheiro, querer ter fama, mas no fundo é um estado em que você se apega e depois puxa o teu tapete. E você roda, você volta para o ciclo do samsara e começa a sofrer. Por isso que eu disse que só o estado humano, que é um estado de equilíbrio, onde você se coloca no lugar que você é, que o homem é, em sua insignificância e em sua importância também como um ser racional, é nesse estado em que você pode ascender aos 4 reinos superiores. Então seria esses os 6 reinos do samsara, e são reinos que quem pensa na espiritualidade deve pensar em transcender, deve pensar em vencer, porque são reinos em que existe aparente felicidade, mas ao mesmo tempo muito sofrimento. E se você vive nesses reinos, você, além de levar sofrimento para você mesmo, você vai levar o sofrimento para o próximo, porque você não se enxerga como uma coletividade. Você não se enxerga dentro da verdade universal, de que todos nós somos um com o universo, como o budismo diz. Então nós somos um organismo só. Essa ideia de entes individuais é que nos prende no samsara. O eu, essa ideia de eu é uma ilusão. Por isso o budismo diz que nós devemos transcender esses estados que nós acreditamos serem fontes de felicidade, para buscar a verdadeira felicidade, que são nos 4 estados superiores, que é um conceito de felicidade muito diferente dos conceitos apregoados pelos 6 reinos inferiores. Então por hoje seria isso. Eu agradeço a atenção e convido vocês a curtirem esse vídeo, a compartilhar esse vídeo e a se inscrever no canal também. Eu vou deixar na descrição também o link do meu blog, do meu site. Espero que visitem esse site, leiam os textos. Existem textos de todos os níveis, para quem está começando, para quem está um pouco mais avançado no budismo, para quem quer aprender a meditar. Então, visitem o meu blog, comentem, participem. Eu estou aberto aí a perguntas, a qualquer tipo de participação, ok? Então seria isso. Até a próxima.